Você se lembra do Dolinho? Aquele mascote verde com um sorrisinho simpático que invadia os comerciais de TV com uma música chiclete que não saía da cabeça? Sou o Dolinho, seu amiguinho. Você já ouviu isso, com certeza. Mas e agora? Quando foi a última vez que você viu um refrigerante Dolly nas prateleiras? Quando foi a última vez que escutou aquele jingle, que viu a marca sendo anunciada com orgulho? A verdade é que a Dolly sumiu. E por trás do sumiço existe uma história que pouca gente conhece. Uma história de ambição, coragem, perseguição e queda. Uma história sobre o que acontece quando um brasileiro ousa enfrentar gigantes. Essa é a história de Laerte Codonho e da marca que ele criou com as próprias mãos, enfrentando multinacionais, crises financeiras, acusações pesadas e ainda assim tentando resistir. E se você acha que isso é só mais uma história empresarial, fica comigo, porque o que vem agora pode mudar a sua forma de ver tudo. Tudo começa em 1987. Laerte era um jovem de 26 anos, morador de São Paulo, sem herança, sem investidor, sem plano B. Ele queria criar uma marca nacional de refrigerantes que fosse acessível. Algo que competisse de verdade com a Coca-Cola, a Pepsi e todas as marcas que dominavam o mercado brasileiro com folga. O problema? Ninguém acreditava que isso fosse possível. A Coca já era um império, a Pepsi tinha nome consolidado, o Guaraná Antártica era quase patrimônio nacional e o setor era extremamente fechado, com altos custos de produção, distribuição, marketing e impostos. Mas Laerte acreditava que dava para fazer diferente. Apostou em uma proposta ousada, lançar um refrigerante dietético no Brasil, quando ainda existia uma lei que proibia a produção desse tipo de bebida. Ele entrou na justiça, enfrentou o sistema, venceu e assim nasceu o primeiro Dolly Guaraná. Com sabor leve, fórmula própria, preço acessível e o desafio de enfrentar titãs. No começo, tudo era pequeno. Uma fábrica modesta em Diadema, poucas linhas de produção, pouco dinheiro, nenhuma visibilidade. Mesmo assim, cresceu. A marca ganhou espaço, cresceu em São Paulo, chegou a outros estados, ganhou destaque principalmente nas classes mais populares, oferecendo um refrigerante bom com preço justo. Mas a virada mesmo veio com algo simples. Uma ideia que parecia quase infantil, mas que virou um fenômeno, o Dolinho. Inspirado no estilo dos Teletubbies, Laerte desenhou à mão um mascote simpático, verde, animado, com um jingle impossível de esquecer. Com comerciais baratos, simples, caseiros, mas que grudavam na mente. Sou o Dolinho, seu amiguinho. E o que era uma alternativa às marcas tradicionais virou um símbolo da infância de milhões de brasileiros. A Dolly virou marca forte, popular, nacional, mas o crescimento incomodou. Segundo o próprio Laerte, começaram a surgir boatos. Cartazes anônimos diziam que a Dolly usava produtos nocivos. Fornecedores começaram a romper contratos. E ele acusava diretamente a maior concorrente, a Coca-Cola. A tensão atingiu o auge em 2003, quando Laerte gravou com um gravador caseiro uma conversa com o executivo da Coca no Brasil. Nessa gravação, ele dizia que a multinacional não mediria esforços para eliminar a concorrência. A denúncia foi ao ar, ganhou destaque na mídia. E a Dolly, mesmo sendo pequena, se tornou um símbolo de resistência contra os gigantes. Mas, junto com a exposição, vieram os problemas. A guerra de bastidores virou pública. A marca, que crescia organicamente, passou a enfrentar pressões de todos os lados, do mercado, da mídia, dos órgãos reguladores e, segundo Laerte, até da justiça. E a partir daí, a história virou outra. O que antes era luta por espaço, virou sobrevivência.
No auge, a Dolly chegou a ter 4 fábricas em operação, 2.000 funcionários e 30% de participação no mercado de refrigerantes na Grande São Paulo. Um feito incrível para uma marca sem capital estrangeiro, sem lobby político, sem apoio institucional. Mas em 2018, tudo desabou. A marca foi acusada de um esquema de sonegação fiscal de mais de 4 bilhões de reais. Laerte foi preso. A imagem da empresa se desintegrou. As fábricas pararam. As contas foram bloqueadas. E a Dolly entrou em recuperação judicial. Segundo Laerte, tudo foi causado por um golpe do próprio contador, que teria falsificado documentos, desviado milhões e usado guias falsas de pagamento de impostos. Ele dizia que era inocente, que estava sendo usado como bode expiatório. Mas as manchetes eram impiedosas. O criador do Dolinho, algemado, carregando um cartaz com os dizeres "preso pela Coca-Cola". Era o símbolo do fim, ou pelo menos do começo do fim. Mas o que ninguém te conta é o que acontece depois das manchetes. Quando a fábrica fecha, quando os funcionários são demitidos, quando a marca some das prateleiras, quando o povo esquece, quando a justiça demora, quando os anos passam e tudo que você construiu vira poeira. Mas Laerte não desistiu. Mesmo com a empresa em recuperação judicial, com o nome manchado, com a marca esquecida e com processos ainda em andamento, ele continuou lutando. Deu entrevistas, explicou sua versão, mostrou documentos, expôs o sistema e tentou, com os recursos que ainda tinha, manter viva a chama de uma marca que ele considerava não apenas sua, mas do povo. Porque para muita gente a Dolly não era só um refrigerante barato. Era uma lembrança da infância, um símbolo de resistência, uma alternativa ao monopólio. Era uma ideia de Brasil. E é por isso que essa história mexe tanto com quem vive de verdade no mundo dos negócios. Porque fala sobre o que ninguém te conta quando você decide empreender de verdade. Ninguém te conta que você pode crescer e ser punido por isso. Ninguém te conta que quando você desafia quem está no topo, você não entra apenas em uma disputa comercial. Você entra numa guerra invisível, onde o jogo nem sempre é limpo. Ninguém te conta que construir uma marca de sucesso no Brasil é enfrentar um sistema que muitas vezes sufoca quem tenta ser diferente. E o que assusta é que mesmo sem provas conclusivas, mesmo com versões conflitantes, a imagem da Dolly foi destruída e poucas pessoas pararam para pensar se havia algo por trás disso tudo. Será que ela incomodava demais? Será que uma marca nacional com preços populares que ameaçava as líderes globais podia continuar crescendo? Ou será que existia um limite invisível para o sucesso de quem é pequeno? Hoje, a Dolly tenta se reerguer. Em 2022, com um site reformulado, produtos relançados e a promessa de voltar às origens, a marca começou a reaparecer em pontos de venda. Mas o impacto dos anos anteriores ainda pesa. A confiança do mercado não voltou. E a memória das acusações ainda ronda cada tentativa de retomada. Mas mesmo assim, há algo que resiste à história. Porque, goste ou não do Dolinho, concorde ou não com as versões, essa história é real. E ela carrega aprendizados profundos. E talvez o principal deles seja esse. Tudo que é grande um dia foi invisível. E tudo que é corajoso um dia foi perseguido. A história da Dolly nos ensina que não basta ter um bom produto. É preciso ter estrutura, proteção, visão estratégica e uma coragem quase insana para enfrentar um sistema que não quer concorrência.
e também nos mostra algo ainda mais valioso, que os sonhos mais autênticos nascem da simplicidade. Laerte começou com pouco, cresceu com esforço, apostou em ideias simples, acreditou na sua visão e, por um tempo, conseguiu algo que poucos conseguem, fez com que o Brasil cantasse junto o nome de uma marca criada por um brasileiro comum. Isso tem valor. E por mais que o mundo tente apagar, histórias assim sempre encontram um jeito de voltar. Por isso, se você tem um sonho, protejam. Se você está crescendo, prepara-se. E se você caiu, lembre-se da Dolly, porque por trás do boneco verde da musiquinha infantil existe um empreendedor que ousou dizer: eu também posso. E você também pode. Nunca desista dos seus sonhos. Se ele conseguiu, você também pode. Agora, me conta, você já viveu algo assim? Já sentiu que o sistema queria te esmagar? Que ninguém te estendeu a mão quando você mais precisou? Comenta aqui embaixo, me diz qual parte dessa história mais te tocou. E se você conhece alguém que está tentando recomeçar, que está lutando para manter o próprio negócio, envia esse vídeo para ele. Às vezes uma história real é tudo que a gente precisa para não desistir. Eu sou a Tati, motivando histórias de sucesso.